Muito boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é quarta-feira, e quarta-feira é dia de Conversa de Cerca podcast aqui no Notícias Agrícolas, quando a gente vai buscar saber com quem sabe mais do que a gente. É o que eu sempre digo aqui no começo dos nossos episódios. A gente não sai de um episódio desse Conversa de Cerca sequer sem saber um pouco mais do que a gente sabia quando começou. E esse é o nosso papel por aqui. E hoje a gente vai falar de um evento e de personagens que são determinantes. Se a gente olhar para a última década do agronegócio brasileiro, a gente vai ver que houve um levante de movimentos de mulheres do setor muito forte. Elas sempre tiveram um papel de protagonismo muito forte nas propriedades rurais, nas empresas, nos empreendimentos, nas revendas, nas agroindústrias. Sempre houve esse protagonismo. No entanto, se falava menos sobre esse protagonismo. E nos últimos 9 anos, em últimas 9 edições, o Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio mudou este cenário, porque trouxe luz, trouxe foco a estas profissionais. Eu vou reforçar, o protagonismo já existia por capacitação, né? Então, quando eu falo, inclusive, sobre esses movimentos e sobre essas profissionais, eu sempre vou procurar agregar mais e segregar menos, porque eu acredito muito nessas mulheres ultra capacitadas que o agronegócio sempre teve, em mulheres muito fortes que promoveram verdadeiras revoluções de sucessão familiar para que hoje nós pudéssemos estar aqui ocupando espaços também de destaque. Então, o Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio, que hoje chega, né, este ano chega à sua 9ª edição, ele traz justamente essa responsabilidade de continuar identificando essas profissionais e fazê-las conhecidas, né? Fazê-las serem referências para mais profissionais, não só para mais mulheres, mas para mais profissionais brasileiras e para mais profissionais brasileiros e também do mundo todo, porque quando esse congresso acontece, minha gente, é uma reunião de gente do mundo inteiro, e aí comitivas de todos os lugares, principalmente países da América do Sul, se concentram nesse evento para discutir pautas importantes e determinantes para o futuro do agronegócio brasileiro e mundial. E, naturalmente, a segurança alimentar, ela está ali como uma espinha, sempre uma espinha dorsal dessas discussões. E no último Global Agribusiness Forum, a Graça Machel, que foi casada, né, com Nelson Mandela, uma ativista pelos direitos humanos, mas principalmente pelos direitos das mulheres, ela falava muito sobre isso. A gestão das mulheres, ela é a espinha dorsal para a garantia da segurança alimentar. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a minha convidada de hoje além de ser uma grande amiga minha, né, uma querida amiga, ela é uma referência para mim, né? E para muitas mulheres do agronegócio, para muitos homens também, por que não, né? E ela é a representante, a embaixadora do Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio da região Centro-Oeste. Senhoras e senhores, eu estou falando de Andressa Beata, que merece de uma apresentação detalhada. Veja, pecuarista em sucessão familiar, comunicadora, empresária e agroimpulsionadora. Publicitária de formação, ela assumiu os negócios da família há 6 anos. A fazenda foi herdada do avô, a mãe esteve à frente da gestão da propriedade. Nos últimos 10 anos, como eu falei, o protagonismo sempre esteve lá. Empreendedora como ela trabalha também na Rurais, que é a empresa que abriu com o marido para assistência veterinária, representação de produtos para pecuária, serviços de máquinas, transporte de gado, compra e venda de fazendas. Fora que é influenciadora e usa ali as suas redes sociais para falar sobre maternidade, sobre agronegócio, e apresentou durante o primeiro evento do agronegócio brasileiro que aconteceu em Alto Mar, uma coleção, senhoras e senhores, de joias maravilhosas. Andressa Beata, se eu esqueci de alguma coisa, minha amiga, você me desculpe, porque você é multitarefas, né? Seja bem-vinda ao Conversa de Cerca, é um prazer te receber aqui. Carla Mendes, que querida. Gente, depois dessa apresentação, parei para mim, você já falou, foi tudo. Esse congresso realmente é tudo isso e mais um pouco. A minha vida, realmente, na hora que me perguntam o que eu faço, eu falo, vamos lá, vamos sentar que eu vou te contar. E eu quero muito agradecer a oportunidade aqui, essa cerquinha, que eu já adorei aqui, vamos conversar, vamos bater muito papo aqui nessa cerquinha. É um prazer e uma honra estar aqui conversando com vocês, e o carinho é recíproco. Obrigada, Carla. Nós é que agradecemos a generosidade de aceitar o nosso convite numa agenda tão apertada. Andressa, antes da gente falar naturalmente do Congresso, que é o nosso foco central aqui de conversa, eu queria ouvir um pouquinho de ti, como é que
hoje você se enxerga nesse contexto que eu descrevi. Você se tornou uma referência, né, dessa mulher multitarefas, né. Nas redes sociais é possível perceber, mas quem te conhece pessoalmente vê que você está toda hora fazendo alguma coisa diferente, né. O dia todo você está atendendo alguma dessas tarefas, vestindo alguma dessas facetas que você tem que, né, que assumir para dar conta de tudo. Você é mãe, você é esposa, você é empreendedora, então quer dizer, e agora embaixadora do Congresso das Mulheres. Como é que você se enxerga nesse contexto, Andressa? Cara, eu realmente tento dar conta de tudo. Se eu dou ou não, né, os resultados virão e fazem a gente entender se existe. Mas eu não conseguiria fazer tantas coisas sem uma rede de apoio em todos os lugares que eu atuo, muito boa e muito abençoada por Deus mesmo, porque Ele está acima de todas as coisas. E é o que eu acredito. Bom, a minha história, ela já vem, minha mãe, na verdade, disse para mim uma vez que eu estava em São Paulo, eu vou contar um pouco da história, mas eu estava em São Paulo enlouquecida com as coisas a fazer e aquela vida. E minha mãe falava para mim, filha, mas que vida corrida, tão atarefada, vem aqui para o MS, vem aqui para a Fazenda, aqui é tudo mais calmo, não sei o quê. Aí eu cheguei aqui, né, então há 6 anos atrás, e hoje continuo nesse vucu-vucu, ela fala, não, o problema não era São Paulo, o problema é você mesmo, não tem jeito. Mas, contando um pouco da minha história de vida e desse meu contexto, eu nunca tive... Eu sou publicitária, inclusive, Carla, não sou jornalista, mas sou publicitária, e, por coincidência, eu prestei metodista, nós quase fomos parceiras aí de faculdade próximas, né? Verdade! Verdade, eu me formei em 2005, mas minha mãe não me deixou morar em São Paulo. Ela queria Campinas, né? Grande São Paulo ali. Ela queria Campinas porque era uma região mais calma do que São Paulo, e aí ela não me deixou fazer lá. Mas tá vendo? Ó, por quase, hein? Mas A gente ia se cruzar correndo. em algum corredor, a gente ia se cruzar. É verdade. E aí, eu ainda como publicitária, eu me formei em como publicitária, na minha vida ali, adolescente, escolhendo o que eu ia fazer. Eu nunca fui incentivado pela minha família a trabalhar com alguma coisa de sucessão dentro da fazenda e pensar no agronegócio. Mas eu nunca tive receio com a profissional que eu me tornei dentro da publicidade de trabalhar dentro de qualquer coisa que fosse, tentando sempre aprender, sempre com humildade, o que não é muito simples, mas assim, quando você se especializa em algo, como eu era publicitária já há 16 anos, que foi o meu tempo de atuação só nisso, né? Porque eu continuo na comunicação. E aí você vai para um lugar onde para mim a fazenda eu ia para comer pamonha, eu ia, o Miguel Cavalcante esses dias falou, pegar manga, né? Apanhador de manga de fazenda. Então eu via como a minha aposentadoria. E aí de repente eu tive que tocar a fazenda aí, trabalhar na gestão da fazenda junto com a minha mãe. E para mim foi um desafio muito grande, mas atendendo a toda essa expectativa e essas milhares de coisas que eu me dispus a fazer. Isso é tão característico das mulheres que já têm uma vida, conectada com o agro desde sempre, né, Andressa? Eu imagino que a sua mãe, por mais que ela levasse a vida com muita leveza e ainda deve ter essa característica, mas, também olhando para todo o tempo para alguma coisa diferente para poder dar conta de tudo. É muito característico, talvez por isso você tenha se inserido com muita naturalidade nesse setor, né? Para mim foi um baque de início, mas eu tive um ano para me preparar. Então, eu como publicitária, me formei então em Campinas, na Exanc, que era a ESPM de Campinas, quando eu prestei o vestibular e tudo, que era referência, né, dentro da comunicação, e fiz então publicidade, me tornei empresária aos 20 anos, com uma empresa que se chama DataVip, daí vem o meu empreendedorismo. Desde muito, muito cedo eu fui empresária, antes de sair da faculdade, e eu trabalhei com grandes marcas, sempre voltada para o mercado de público A, fazendo pesquisa de mercado enquanto publicitária. Trabalhei para vários veículos de comunicação, fiquei 11 anos na revista Vogue, Casa Vogue, GQ, que é a masculina. Trabalhei para os canais da ESPN, nos esportes,
para a Spark, que é de influenciadores. Então, eu trabalhei aí dentro de veículos de comunicação diversos, num mundo totalmente diferente daquele que era do agro, mas, como eu disse, eu nasci no agro. Os meus avós, eu sou, na verdade, a quarta geração dentro do agro, os meus bisavós já eram, os meus avós sempre trabalharam no agronegócio. Meu avô paterno, inclusive, ele foi um dos pioneiros na silagem de solo no Brasil, e isso veio no sangue, né? Só que eu nunca fui preparada para querer estar. E aí, há 6 anos atrás, então, minha mãe chegou para minha irmã e para mim. Minha mãe passou aí também por uma história de sucessão complicada, que é a realidade de muita gente, que hoje eu tento falar muito sobre isso e quero falar cada vez mais sobre a importância da sucessão planejada. Porque a minha mãe passou por isso e foi bem complicado, porque ela não foi preparada também, assim como eu, enquanto jovem. E quando meu avô, ela é filha única, quando meu avô adoeceu, ela teve que cuidar dele e da fazenda, que era a única coisa, né, que nós tínhamos, mas minha mãe na época era até casada. E aí, no período de 1 ano, ela teve que entender como cuidar da fazenda, que ela nunca tinha trabalhado, e entender e ajudar o meu avô e cuidar dele, né? Esse período foi só 1 ano, meu avô veio a falecer. E a minha mãe se mudou para a fazenda, então, e ficou morando lá durante 10 anos. E nessa... Ó, a energia aqui tá boa, ó. Tô sentindo aqui as luzes, desculpa. Que bom! A minha mãe ficou... Ela cuidou da fazenda durante 10 anos e passou por muitas situações complicadas. Ela sofreu com preconceito da própria família, preconceito de pessoas, abusos, então foi muito complicado. E depois de 10 anos ali, ela chegou para minha irmã e para mim, e nós tentávamos ajudar. Eu morando em Campinas, minha irmã também, ela é mais nova, eu sou mais velha, e... nós tentávamos ajudar, mas quem tem fazenda sabe, né? Quem está dentro da sucessão sabe que ou você está ali para o dia a dia, para o negócio acontecer, ou você não acompanha o fio da meada, o negócio já desenrolou, você já não está acompanhando mais. Então, por mais que nós tentássemos, não era a mesma coisa. E aí, passado 10 anos, ela falou, ou vocês me ajudam, depois de muitas dificuldades, né? Ou a gente vai vender a fazenda. E aí foi quando eu fechei minha portinha aí em São Paulo e saí de Campinas e me mudei, então, para o Mato Grosso do Sul. Morei durante 6 meses na fazenda, aquele intensivão mesmo, para entender sobre tudo que estava acontecendo. Trabalhando essa minha humildade, porque quando eu estava dentro do Data VIP, trabalhando com as revistas e tudo mais, eu trabalhava com uma escala de diretoria, eu conversava em grandes mesas, né? Eu participava de grandes jantares, eu ia no São Paulo Fashion Week, e de repente eu estava no meio do mato, literalmente, porque tem muito mato, no meio das fazendas ali, da fazenda, e lidando com pessoas que eu não sabia como lidar, como falar, e tudo para mim era muito novo. Então você tem que descer ali daquele degrauzinho e falar, não, tá bom, eu tô aqui para aprender, e principalmente a respeitar a minha mãe, que estava ali durante 10 anos, e aprender sobre tudo, né? E foi assim que eu mudei para MS. E sua mãe como filha única, né, Andressa? Então a responsabilidade era dela mesmo. Era dela mesma, não tinha ninguém que a ajudasse. Ela até tinha um companheiro na época, que também era pecuarista, mas acabou ficando meio enciumado com toda a situação, e minha mãe falou, não, eu vou vestir a camisa entre a fazenda e você. Eu vou escolher cuidar do legado da nossa família, que foi a mesma coisa que eu fiz, né? Eu fechei minha portinha em Campinas e vim para cá, para cuidar de tudo. Mas Deus sabe direitinho o que faz, e não me arrependo nem uma vez. É verdade, não cai uma folha de uma árvore sem que ele permita, né, Andressa? Diante Exato. também do que eu acredito. Andressa, e aí você foi pegando essa sua bagagem, essa sua expertise e conectando com as novas coisas que você estava aprendendo, porque hoje você, né, é essa pecuarista em sucessão familiar, tá ao lado da sua mãe, tem também a sua empresa com o seu marido, que está bastante focado ali na condição pecuária, né, com ali do que está à margem da produção, que é completamente importante, mas ao mesmo tempo você vai aliando isso a outras paixões, como a questão da coleção de joias, da coleção de acessórios, essa comunicação com o público, com mais mulheres do agronegócio, e há uma identificação muito forte dessas mulheres hoje com você. Como é que você foi encontrando esse equilíbrio, Andressa?
Eu estava até conversando numa roda de pessoas ontem em um leilão, aliás, no leilão não, num dia de campo. E a gente estava falando sobre isso, né? Sobre, às vezes, a gente tem uma outra profissão e a gente agrega tanto no agro que ele realmente, eu acho que precisa disso. Essa diversidade faz total sentido dentro do agronegócio, porque a gente sempre pode agregar dentro da bagagem que a gente tem. E eu cheguei, então, dentro do agro e dessa minha bagagem de participar, por exemplo, do São Paulo Fashion Week em um mês e, de repente, eu estar dentro de uma fazenda, colocando sal no coxo com a cabeça de um boi, eu já estava dentro das redes sociais e já tinha ali, né, os meus seguidores, que era o meu círculo mesmo de amigos, mas com alguma representatividade e de repente, eu era, né, a representante do agro ali para todo mundo e isso começou a chamar muita atenção. E foi onde eu comecei a despontar ali junto às redes sociais, mostrando a minha realidade. Porque eu sempre mostrei, eu nunca fiz questão de... Eu não sou especialista em nada dentro do agro, eu estou aprendendo a fazer tudo. Eu falo que eu ainda estou no antes. Vocês ainda vão me ver lá em cima, mas eu ainda estou aqui trabalhando, cavando todo dia para fazer acontecer. Tanto na fazenda, então hoje eu atuo dentro da porteira, na sucessão da nossa fazenda, é uma fazenda de cria. Hoje a gente faz IATF, né, inseminação artificial em tempo fixo, dentro do gado Nelore, das matrizes Nelore, e a gente faz inseminação com Angus, e a gente vende toda a nossa, ainda, né, oremos para o ciclo completo, mas a gente hoje é uma fábrica de bezerros, a gente vende toda a nossa produção de bezerros da fazenda. Então, dentro da porteira é assim que eu atuo. Fora da porteira, eu atuo dentro da Rurais, que é a minha empresa com a do meu marido. A gente, como você mesma disse, atua em vários. A ideia da Rurais é ser uma empresa, e ela já nasceu assim, para atender de uma forma completa o produtor, porque a gente tem muitos serviços dentro dela. Então, dentro da assistência veterinária, aí meu empreendedorismo não para, porque cada hora eu também quero uma coisa nova. E aí, a gente atende, então, assistência veterinária. Meu marido, Rafael Rezende, ele é médico veterinário. Deus fez bem direitinho, sim, bem direitinho, que eu já cheguei, já arrumei um cowboy, ele já me lascou, já pintou, ele fala que ele já pintou, já me arrumei pertinho, sim. A gente já casa, depois de sofrer muito em Campinas, inclusive. Mas eu cheguei aqui e, graças a Deus, deu tudo certo. E nós abrimos nossa empresa, que tem, então, esse ecossistema. A gente tanto alimenta as necessidades da fazenda, não só da minha mãe, mas do pai do Rafael também, com assistência veterinária, com transporte de gado, com serviços de máquinas, assim como a gente também presta serviços para fora. Então, a gente tem uma equipe aqui muito bacana em todos os nossos segmentos e a gente não para aqui não, né? Então, dentro da porteira com a sucessão, fora da porteira com a Rurais e dentro do digital também fazendo esse trabalho que para mim é como se fosse Eu acho, Carla, que inclusive aqui na nossa cerca tem muito a ver com o meu meio anterior. É uma forma, para mim, eu me mudei de Campinas, que era uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes, para uma cidade onde tem 20 mil habitantes. Então, para mim, as redes sociais é como se fosse a minha janelinha para tudo aquilo que eu tinha lá. Então, muitos amigos, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, para mim, é mais do que só um propósito, porque também é propósito, porque eu precisei de alguém que me ajudasse. E hoje eu respondo todas as mensagens do meu direct, sou eu que respondo. A pessoa vem, conversa comigo, eu tenho vários feedbacks positivos de filhas, de filhos, de mães. Mas como eu faço para trazer minha filha? Então, sabe, é tanta coisa bacana. E aí, vai nesse monte de coisa que você vê, juntando com as collabs de acessórios, que eu também acho que, enquanto mulheres, a gente não precisa perder a nossa essência para estar dentro do agro, a gente tem que mostrar a nossa competência e agregar junto aos homens a fazer o nosso agro mais diverso, mas muito melhor. E Andressa, como é que isso tudo culminou nesse momento que você vai viver esse ano de embaixadora do Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio, região Centro-Oeste, ao lado de outras grandes mulheres, né, outras grandes representantes ali. Como é que você recebeu esse convite? Como é que você pretende viver esse momento? Ser embaixadora, para mim, é algo de muita responsabilidade. Eu sou embaixadora da AgriShow desde 2019 e quando veio o convite para eu ser do Congresso Nacional das Mulheres do Agro, que aí é muito focado nas mulheres, em representá-las, nossa, para mim é uma honra enorme representar as mulheres do agronegócio. Que, com relação ao meu perfil, eu acho que é o que nós realmente somos. Então, dentro não só da minha situação, mas das demais embaixadoras, nós temos a diversidade que existe dentro do nosso agro.
nós temos aquela que não tem especialidade dentro do agro, mas que movimenta um bocado. Nós temos aquelas que são pequenas produtoras, grandes produtoras, aquelas que chegaram com o negócio para acontecer, outras que, né, tipo assim, não vieram do agro, mas que se inseriram no agro de uma forma super positiva e tá tudo certo. Outras que nasceram, não se prepararam, mas estão no agro. Outras que nasceram, cresceram, se dedicaram e continuam levando o legado da família. Então, essa diversidade existe dentro do nosso agronegócio, né? Então, nós, enquanto embaixadoras, temos a missão de representar as nossas regiões. Oi, desculpa. Não, por favor, pode continuar. Eu represento o Centro-Oeste brasileiro, gente, que é uma potência, né, dentro do agronegócio. Hoje, aqui Mato Grosso, MS, Goiás, Distrito Federal, é um pujante do agro. Você olha para essas regiões e você só vê agro, né? É o principal produtor de soja do Brasil, o estado do Mato Grosso. A gente é responsável, o Centro-Oeste, por quase metade da produção de soja do nosso Brasil. Esse grão que é super representativo para nós, né? E não só soja, milho, carne bovina. Então, é uma região que faz muito bonito dentro do agronegócio, que respeita muito as leis ambientais. Então, para mim, é um prazer enorme representar essa região que é um macro, né, dentro do agro. E que quer fazer cada vez melhor. E as mulheres daqui são aquelas bravas mesmo, sabe? As que chegaram até aqui e levaram suas propriedades são aquelas que a gente tem que tirar o chapéu na real, porque são guerreiras. Você sabe, Andressa, que eu fiz uma série aqui para Notícias Agrícolas chamada Verdade contra a Fome, e claro que eu tive a sorte, e eu fui me pautar no Dr. Alisson Paulinelli, né, que é talvez o nosso principal farol, né, do agronegócio brasileiro, e ele me dizia assim, ele falou, Carla, a gente pegou o que havia de mais pobre em termos de bioma nesse país, que era o Cerrado, pobre em termos de produtividade, de fertilidade de solo, enfim, e a gente transformou na região mais produtiva, talvez uma das mais produtivas do mundo. O Centro-Oeste é uma riqueza sem tamanho desse país, né? Um país de proporções continentais, como é o Brasil, de diversidade de povo, de temperatura, de solo, de relevo, de disponibilidade de recursos naturais, e a gente conseguiu transformar esse país numa potência, né? Porque por vocação o Brasil já era uma potência. Precisava alguém que soubesse usar tudo isso. E o Centro-Oeste é o reflexo disso, e o reflexo, inclusive, dessas pessoas, né? Dessa mistura que é o Brasil, está muito concentrada também aí no Centro-Oeste, né? Então, gaúchos e paranaenses foram desbravar o Mato Grosso do Sul, Goiás, e olhar para isso de uma outra forma, né? E isso é tão importante, marca tanto da nossa história, das grandes revoluções pelas quais passou o Brasil. Agora, como é que você está se preparando e quais são suas expectativas para o Congresso, Andressa? Acontece entre os dias 23 e 24 de outubro, tem uma programação muito rica, palestrantes de altíssimo nível, né, de muito renome, para discutir pautas muito latentes e pertinentes para esse momento. Quais são as suas expectativas? Como é que você está se preparando? São as melhores. Eu participei já do Congresso por 3 edições. Para mim, logo que eu cheguei no agro, eu já participei, estava lá, barriguda de João, já participando do Congresso. E, assim, o mais bacana é que ele realmente abraça toda essa diversidade. Quem está ali dentro do Congresso são mulheres de todos os tipos, de cultura, de todas as regiões do Brasil, como você mesmo citou, não só do Brasil, de fora, elas vêm de caravana, gente, é lindo, e elas ficam super felizes quando a gente se encontra uma outra, a mulher tem muito dessa empatia. E como você faz lá, e a gente se junta realmente. Isso se mostra pela quantidade de grupos de mulheres que se formaram nesses últimos 10 anos dentro do Brasil, e o quanto ele, dentro do Congresso, consegue trabalhar e juntar essa mulherada que é do Brasil e de fora, em algo único. Esse ano a gente tem algo muito especial, que é a parte onde acontecerão as palestras. A gente vai ficar só em um local lá, com 3 divisões, cada uma falando sobre um tema diferente, porque o agro é muito diverso, são 2 dias. Então, para que a mulherada realmente se sinta representada ali nas palestras que acontecem, né? Porque você imagina o que o Tejon passa, todo o pessoal da BAG, todo mundo do Transamérica, para conseguir trazer e agregar para todas as mulheres do agro todas essas formas de cultivo que a gente tem em 2 dias, para mais de 3 mil mulheres, né? Então, com certeza, é uma expectativa muito alta.
São esperadas mais de 3 mil mulheres. São palestras nacionais, tem palestra internacional também, com o Ratan Lal, que é ganhador do Prêmio Nobel da Paz, ele que é paquistanês, radicado nos Estados Unidos, mas assim, referência também, faz uma leitura do agronegócio brasileiro incrível, colocando a gente, é muito bacana quando vem alguém de fora e fala assim, viu, vocês são demais. E ele é uma pessoa que eleva o nosso agro, e na verdade vê a verdade que muitos de nós aqui, né, infelizmente, ainda tenta jogar poeira, literalmente. Então, vai ser muito bacana, Carla. A gente espera você lá também. Não, com certeza eu vou estar lá, e as edições em que eu pude estar, eu sempre ouço histórias, eu falo que a minha missão nessa vida, Andressa, é contar a história de gente, e claro, né, eu vou falar do mercado, eu vou falar da pecuária, eu vou falar do clima, eu vou falar do dólar, mas contar a história de gente não tem preço que pague o privilégio que o jornalista tem de contar boas histórias como a sua, por exemplo. A gente precisa se pautar nessa gente, né, desse Brasil que a gente fala aqui, para contar a história desse país, a história real, né? O que a gente tem feito de bom, onde a gente precisa melhorar, mas é de gente do bem, gente que está fazendo diferente e que está realmente pensando adiante. E é isso que eu percebo entre os representantes do Congresso Nacional das Mulheres do Agro. Trazer o Dr. Ratan Lal, por exemplo, é determinante, porque ele fala, tudo começa no solo, vocês precisam cuidar do solo, o Brasil é incrível, tem perfil e tudo mais, e ele é um profundo conhecedor. A gente precisa levar esse conhecimento muito além das nossas porteiras, muito além das paredes do Transamérica, né, Andressa? Acho que juntas a gente vai conseguir fazer isso por mais uma edição e ampliar ainda mais o alcance dessas informações, né? Você sabe que o tema esse ano, né, do Congresso a mulher agro-brasileira é a voz para o mundo. Olha Então, aí. o quanto isso é representativo mesmo, que a gente tem essa função. Como você também disse, as mulheres elas sempre existiram dentro do agro, mas hoje elas têm mais voz. Hoje elas têm voz, hoje elas têm o lugar delas muito mais valorizado e para que a gente possa também agregar enquanto mulheres. Exato. Né? E o Congresso traz tudo isso, além das palestras que são incríveis, as pessoas que você encontra lá dentro. Então, assim, pra gente que está no digital, você rever as mulheres assim, do Brasil inteiro, todas num lugar só, é incrível. As empresas também, eu acho muito bacana as empresas que participam também do Congresso, porque elas se preparam para atender a mulher. Todas que estão lá estão fazendo ações para as mulheres do agro. Sim. Então, isso eu acho tão importante, porque são as empresas valorizando realmente nós. E ali elas se dedicam mesmo, os estandes ficam lindos, são ações para as mulheres ali dentro. Então, assim, como experiência, como para você conhecer as pessoas, networking, para você agregar dentro do conhecimento da sua propriedade, não só da propriedade, da sua vida profissional como um todo, né? Porque ali a gente tem desde proprietárias até profissionais do setor, de dentro, fora da porteira, quem realmente põe a mão na massa, lá na terra, ou na teta da vaca, ou aquela que faz o queijo, ou aquela, sabe, não tem distinção. É feito para a mulher do agro de uma forma verdadeira. E ali em São Paulo, o ambiente é uma delícia, o Transamérica é um espaço super agradável. Eu sou suspeita, né? E ainda agora embaixadora, mas eu sempre amei, vou todos os anos, e com certeza espero ainda levar essa bandeira do Congresso Nacional das Mulheres do Agro com muito amor. É verdade. Podem contar comigo e com a minha comunicação também, eu sempre digo isso, é um evento que está no meu coração, eu sou sempre muito bem recebida pelas empresas, pelas mulheres, por vocês que, né, têm esse carinho pelo Notícias Agrícolas, por nós, não só pela Carla, mas pelas jornalistas todas, por toda a nossa equipe aqui do Notícias Agrícolas, então a gente está muito junto para levar essa iniciativa adiante. Andressa, eu quero muito te agradecer por estar aqui conosco hoje, para tirar um tempo do seu dia para contar um pouco da sua história e fazer essa trajetória até ser embaixadora do Congresso, que é uma responsabilidade grande, mas é uma honra também imensa, e para nós é muito bom poder dizer isso, poder registrar você com toda essa trajetória como embaixadora. Então, parabéns mais uma vez, e parabéns pela sua história, um abraço enorme na sua mãe, né, que gerou essa mulher tão forte e que construiu também um legado tão importante para que hoje você pudesse estar aqui. Então, obrigada mais uma vez, as portas estão sempre abertas para você e para todo o time do Congresso, e juntas estaremos nos dias 23 e 24 de outubro, lá em São Paulo.
É isso aí. 23, 24 de outubro, eu espero todo mundo que está aqui nos assistindo, nos ouvindo, que eu tenho certeza que as mulheres que puderem participar sairão de lá com outra ideia, com outra experiência para transformar realmente a vida de vocês. Quero deixar também um super abraço para cada um de vocês aí do time do Notícias Agrícolas. Também estou sempre à disposição. Para mim é uma honra e uma oportunidade incrível ter esse canal tão bacana para falar, não só sobre o Congresso, mas sobre minha vida também. Mas só gratidão mesmo. Mil beijos para todos os meus ruraizeiros, beijos para o meu filho João, que também ele adora assistir tudo, assiste inclusive comigo, você de manhã. João é demais, João é lindíssimo. João é incrível na minha vida. Então, mil beijos a todos e obrigada pela oportunidade. Nos vemos no Congresso Nacional das Mulheres do Agro. É isso mesmo. Fique com Deus também, minha amiga. Um ótimo restinho de semana para você. Te vejo em outubro para a gente se abraçar e continuar levando esse agro para frente, esse Brasil adiante. Obrigada, minha amiga. Um abraço para você. Até mais. Avante, Brasil! Beijo! Avante, um beijo. Senhoras e senhores, a potência Andressa Beata, que bom que a gente tem o privilégio de poder contar essa história aqui, de te lembrar que, você pode encontrar mais informações nas redes sociais, inclusive do Congresso das Mulheres do Agro, @Congresso das Mulheres do Agro no Instagram. Ali tem o link para você se inscrever. É em outubro, então ainda dá tempo. Tem cupom da Andressa disponível lá no @abeata, tá? Então você pode checar lá, como embaixadora, ela vai te dar condições diferentes ali para você fazer a sua inscrição e saibam mais sobre a programação. A gente citou o Dr. Ratan Laumas, há um time imenso, a presidente da Embrapa, Silvia Masroa, vai estar lá, entre outros grandes nomes. A curadoria é impecável, como sempre, do Congresso Nacional das Mulheres do Agro, e todos vamos estar ali esperando vocês para a gente trocar ideia, para a gente debater e para a gente falar desse protagonismo das mulheres, que, como eu disse, sempre existiu, agora a gente só está falando um pouco mais sobre ele, certo? Este e todos os episódios do Conversa de Cerca estão disponíveis aqui no Notícias Agrícolas, lá na nossa aba de podcasts. Clica no Conversa de Cerca, todos os episódios ali para você assistir, ver e rever, e também todas as plataformas de áudio. Quarta-feira que vem a gente tá junto de novo aqui. Eu tô te esperando às 3 da tarde. Bom restinho de semana, até quarta-feira que vem.